Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, chuva de bênçãos. Eu vou estar lendo em Gênesis 4, 5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4, 5. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Hoje, quando foi na madrugada, não estava chovendo, o Senhor me acordou. E ali eu falei, nossa, que chuva, né? E eu pensei que até tinha dormido bastante, né? E aí foi quando o Senhor falou comigo, filha, tá vendo a chuva? Eu, sim, Senhor. Ele, consegue contar? Eu falei, não. E aí ele fortalecia mais a chuva, vinha mais forte ainda. Ele, consegue contar, filha? Eu, não. Aí ele falava assim, conta, filha. Eu não consigo, é muito. Só que enquanto o Senhor falava isso, a chuva vinha mais forte ainda. Aumentava mais ainda a chuva. E eu falei, Senhor, eu não consigo. E o Senhor, conta, filha. E eu não conseguia. Eu falava, como que eu vou contar a chuva, né? Como? E ali foi tão tremendo, porque aí o Senhor falou chuva de bênçãos. E eu falei, Senhor, é o maná? E o Senhor falou, é. Eu falei, nossa, tremendo, tremendo, né? Porque aí eu fiquei assim, impactada, que o Senhor falava para me contar a chuva, né? E ao mesmo tempo o Senhor fortalecia a chuva vinha mais forte. Quem estava acordado nessa madrugada viu o que aconteceu, isso que o Senhor fortaleceu, a chuva vinha mais forte. Aquela hora o Senhor estava falando comigo, conforme ele falava, filha, conta, consegue contar? Ele dava mais forte, ainda mandava mais forte a chuva. E ali foi tremendo, porque foi quando o Senhor falou comigo, né? Chuva de bênção. O que é a chuva de bênção? É a presença. Porque é a presença que foi exatamente isso. Porque o Senhor poderia ter falado isso comigo agora hoje de manhã. Não, foi aquele momento. E foi tão tremendo que o Senhor falava chuva de bênçãos, ou seja, a presença do Senhor. Porque ele falava e fazia a chuva fortalecer, vinha mais forte, né? Chovia mais ainda. E ele falava para mim, conta, filha, muito nítido. E eu fiquei ali maravilhada, impactada, que eu falei, Senhor, maravilhoso. E quando o Senhor falou nisso, parou a chuva. Parou, eu não conseguia mais ouvir o barulho da chuva e foi quando o Senhor falou para mim, agora lê lá em Gênesis 4, 5. E ali, foi quando eu fui ver, e aqui o Senhor começou a falar sobre Caim. E aí o Senhor falou, filha, sabia que a chuva de bênçãos também é para Caim? Para os Caíns? Aí o Senhor falou, para os Caíns também, sabia, filha? E o que é os Caíns que o Senhor tá falando? É as pessoas que tá tentando nos parar, que tá falando mal da gente, que tá fofocando, que tá nos julgando, que tá manipulando pessoas. Esses são os Caíns, né? É isso que o Senhor tá falando, os orgulhosos, os invejosos. Esses são os Caíns, entende? E foi quando o Senhor falou comigo, nisso a chuva parou, e o Senhor falou comigo, chuva de bênção para eles também. Por quê? O que é a chuva de bênção? É a presença. E aí foi quando o Senhor falou do quê, né? Por quê? A presença. Porque o Senhor tá todo o tempo falando com eles como falou com Caim. Tipo, que não se agradou dele e da oferta que ele estava entregando. E foi quando o Senhor falou, né? Quando o Senhor parou a chuva e falou ali para mim de Caim, foi quando o Senhor falou a chuva de bênção para os Caim, a presença do Senhor para os Caíns, foi quando o Senhor falou para mim, filha, não se preocupa, não foca nos Caíns, esquece os Caíns, foca no que eu iniciei falando para você, conta as bênçãos. E eu falava, Senhor, é muita chuva. E o Senhor, é isso, é muitas bênçãos, chuva de bênção. Então foi quando o Senhor falou para mim, conta as chuvas. Consegue? Eu não, Senhor. E o Senhor falou, então foca nas chuvas de bênção que eu tenho para sua vida. E deixa que os Caíns é comigo. Porque da mesma forma que eu fui com Caim, eu vou com cada um. Eu estou vendo tudo. Não se preocupa, não olha para as bênçãos, olha para as chuvas de bênção, ou seja, olha para a presença. Dá foco na presença, continua com a presença. E é tão tremendo que o Senhor tá falando isso, né? Ele fez eu ter essa experiência na madrugada, porque lembra, o maná é vivo, o maná é o do dia. Mas por que o Senhor não falou hoje de manhã? Porque de manhã eu acordei e já não tava mais chovendo, né? Depois eu voltei a dormir de novo, mas não tava mais chovendo hoje de manhã, a hora que eu acordei. Mas por quê? Porque o Senhor queria que eu tivesse aquela experiência. Da mesma forma que a chuva era muita, a presença do Senhor é muito na nossa vida. E se a gente tem a presença, a gente tem tudo. Só que os Caíns que o Senhor tá falando, não quer dizer que eles não têm. O Senhor tá ali, igual tava com Caim, falando pra ele lá, que não aceitou o que tava no coração dele, o que estava, que era na oferta, que era pra ele fazer de novo.
né? E aí foi quando o Senhor falou muito forte, começou a falar dos Caim que, mas eu não tenho Caim porque eu não, tá matando com o quê? Com palavra, falando mal, fofocando, defamando pessoas, manipulando pessoas, né? E foi quando o Senhor falou grandemente ao meu coração e ele ministrou mais ainda ao meu coração falando, filha, não foca nos Caim. E é isso o Senhor tá falando para você agora. Não foca nos Caim, foca em quem? Nas chuvas de bênção, na presença, que é o Senhor na nossa vida. Deixa que os Caíns é com o Senhor. Deixa, entendeu? Deixa eles. O Senhor tá vendo, o Senhor falou, eu estou vendo tudo. Deixa comigo. Da mesma forma que eu fui com Caim, eu vou com cada um. E aí o Senhor falou, chuva de bênçãos para eles. Porque a presença do Senhor e com cada um fazendo, enquanto a gente tiver vida, é a oportunidade da gente reconhecer, se arrepender, pedir perdão e está com a presença, né? Então é chuva de bênção também para os Caim, só que não é problema nosso, é com o Senhor. Nós temos que continuar com a presença. Foi o que o Senhor falou para mim. Deixa os Caíns de lado, filha. Olha para mim. Chuvas de bênção, porque aí o Senhor falou: "Como que eu te acordei?" Falei: "Falando da chuva." E aí fortalecendo a chuva, para eu contar a chuva. Ele falou: "Então, continua. É muita." E o que eu falava para ele? É muita, Senhor. Então é muita a presença do Senhor conosco. É isso que nós temos que ter. Pra gente não olhar para os Caíns, deixa que os Caíns é com o Senhor, que o Senhor, né, perdoa eles, e aí o Senhor, né, que cada um que está sendo usado como Caim, que é eles com Deus, não é sobre nós, aí é nós que temos que olhar para o Senhor. Foi isso que o Senhor me acordou, e é tão tremendo que eu fiquei agora, enquanto eu estava lá, né, de manhã, ali, né, me preparando, o Senhor falando comigo mais ainda, que eu falei: Senhor, o Senhor me deu o sono do justo, porque eu dormi, a hora que eu acordei com o Senhor me chamando e falando para eu contar a chuva, e ali era tremendo que o Senhor falava, enquanto ele falava para mim: consegue contar, filha? Conta, filha. E eu não consigo, é muita. E aí fortalecia mais ainda, ele vinha mais forte, entende? Mas quando ele foi falar de Caim, ele parou. Depois voltou a chuva de novo, tipo dizendo para mim: filha, foca nas chuvas de bênção, foca na minha presença, somente nas chuvas de bênção. É muita presença. Amém? Que o Senhor ministra seu coração, como tem ministrado ao meu, né? E uma das coisas assim que o Senhor tem me ensinado, né? E aqui o Espírito Santo me lembrou mais ainda para eu compartilhar, que é uma das coisas que eu tenho praticado. Quando alguém vem falar de alguém, que eu vejo que vai falar mal, que vai fofocar, eu tenho feito isso, falar assim: vamos falar de nós? Nós temos tanta coisa para melhorar com o Senhor, né? E o Pai fica triste quando nós vamos falar de um irmão, de uma pessoa. Vamos falar de nós? Vamos pedir pro Pai, né? Vamos falar dos nossos defeitos? Vamos ver o que nós precisamos melhorar? Porque nós temos tanta coisa para melhorar também, né? Vamos orar por fulano? Eu tenho feito isso. Senão eu falo assim, quando é alguém que eu tenho mais liberdade, mais intimidade, eu falo assim: tá com a vida resolvida, filha? Tá, filha? Tá com a vida resolvida? Não, vamos resolver, não tá, né? Vamos resolver nossa vida primeiro, pra gente cuidar dos outros? Nós não podemos cuidar, o Senhor não chamou nós pra isso. Ele já tá falando: deixa que os Caíns é comigo. Nós não temos que cuidar da vida de ninguém, nós temos que cuidar da nossa, né? Nós temos que cuidar da nossa, porque cada dia nós temos que ter, né? A gente é falho, a gente é pecador, sim, a gente tem que estar todo o tempo se arrependendo, pedindo perdão e deixar, né? Deixar o quê? Deixar o Senhor trabalhar em nós, porque senão a gente fica fazendo o quê? Dando brecha para os Caim, porque os Caim tá todo tempo querendo tirar a gente do caminho. O que é o Caim? É o que vem falar mal dos outros, é o que vem nos manipular, porque não quer ver a gente viver as bênçãos do Senhor, ver a gente na presença, ver a gente mostrando a semelhança. Esses são os Caim que querem nos parar. Então por isso que o Senhor falou: filha, deixa os Caim comigo. E o Senhor tá falando isso pra você agora. Deixa os Caim. Quem tá falando mal de você, que tá tentando te parar, que tá te julgando, que tá falando, querendo lembrar desse passado, deixa eles com Deus. Fala: eu tô no novo, eu tô vivendo as chuvas de bênção. E são muita. A presença do Senhor é muita na nossa vida, né? Muita. Por isso que o Senhor falava. E quando o Senhor falou pra mim, quando voltou a chuva de novo, o Senhor falou pra mim, né? Foca na chuva. Chuvas de bênção. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse sábado, por esse dia, Pai, o Senhor nos levar, ó Pai, a gente entender que chuvas de bênção é a tua presença, e são muita, Pai, é muito, Senhor, na nossa vida, que nós temos, ó Pai, que focar no Senhor, que com o Senhor nós viveremos, ó Pai, como o Senhor me mostrou nessa madrugada, que é muita chuva, é muitas bênçãos, Pai, que o Senhor tem para nossas vidas, que nós deixamos, ó Pai, os Caim, Pai, que o Senhor cuida deles, nós não
não precisamos se preocupar, o Senhor está vendo tudo, o Senhor sabe todas as coisas e que o Senhor conhece o coração de cada um. Pai, a minha oração é, Pai, que o Senhor continua nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo, ó Pai, e nos levando a gente viver mais experiência contigo, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter noites, ó Pai, como essa que o Senhor me deu, Pai, antes do Senhor falar comigo ali, Pai, que o Senhor fez, ó Pai, uma noite boa, uma noite, Pai, que é como o Senhor fala na tua palavra, a noite, Pai, o sono do justo, Pai, que cada um aqui possa ter o sono do justo, viver, Pai, e saber, Pai, que a chuva de bênção é a sua presença, Pai, e que nós, ó Pai, estamos, ó Pai, vivendo um propósito no caminho com Jesus, para morar na eternidade contigo. Pai, a minha oração é de gratidão. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu direcionamento, pelo teu amor, Pai, com cada um de nós. Eu te louvo, te agradeço e peço, Pai, abençoa cada um, Pai, aqueles que estão sendo usados como Caim, Pai, com um coração orgulhoso, Pai, um coração invejoso, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Essa é a minha oração, Pai, perdoa, Pai, assim é a minha oração e coloca, Pai, que nós possamos amar mais e mais, Pai, mostrando a sua semelhança, te dando glória, glorificando, exaltando o seu nome. Assim é a minha oração nesse dia, já te louvando e te agradecendo por tudo, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, abençoa outras pessoas, amém? Um ótimo sábado e viva esse dia com gratidão, que Jesus merece toda a honra, toda a glória a Ele, amém? Tchau!